um pouco da perseguição que a igreja sofreu nos primeiros momentos, nos primeiros anos ali em Jerusalém, ao ponto de haver o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Na perseguição acabou Estevão sendo morto, você conhece a história, e por causa dessa perseguição que se instalou em Jerusalém, muitos começaram a ir para outras cidades, para outros locais, para outros países ali vizinhos, para tentar fugir daquela perseguição. E acontece que a igreja, ainda que, entre aspas, fugindo, se escondendo, a igreja crescia, porque Deus dava graça e os irmãos não paravam de pregar. E a igreja se multiplicava. Ao ponto de chegar a notícia por onde eles estavam instalados, onde eles se instalavam, nas cidades que se instalavam, eles pregavam, e ali começava um novo movimento do Espírito Santo. Ao ponto da notícia chegar até Jerusalém, na base da igreja, então. Quando chegou, mandaram para lá, para Antioquia, Barnabé, que era um servo do Senhor, bastante aplicado, temeroso, um homem de Deus. E no caminho para ir para lá, ele resolve ir até Tarso, não é, para pegar o Paulo, para fazer o companheiro nessa viagem. E foram até Antioquia, onde a igreja estava se instalando. E a Bíblia diz, nós lemos que passaram um ano todo ali, pregando, ensinando, fortalecendo a igreja, edificando a igreja. Um ano inteiro. Um ano inteiro ficaram por lá e pregaram a palavra, e edificaram o trabalho, e fizeram o trabalho crescer. E a Bíblia diz que eles, quando eram vistos, ou nessas reuniões, as pessoas daquele lugar, pela primeira vez registrado na Bíblia, passaram a chamar aqueles seguidores de Cristo de cristãos. Pela primeira vez, os servos de Jesus, os discípulos, foram chamados de cristãos. Atos 11, versículo 26. Alguns historiadores, alguns estudiosos, dizem que quando eles estavam ali naquela cidade, quando eles estavam instalados ali, que eles saíam normalmente para trabalhar, para ir para um lugar, para outro lugar, as pessoas os apontavam, as pessoas conheciam a eles pelo modo de falar, pelo modo de caminhar, como eles se reuniam, já denunciava que aquelas pessoas eram cristãs. E aí começaram a apontar, aí, isso é um cristão. E o nome para nós em português, dá a ideia de aumentativo. Mas na realidade o sentido original da palavra é um diminutivo. O cristão, no original grego, nos dá a ideia de pequenos cristos. Pequenos cristos. E eu falei aqui para vocês uma vez, qual é a ideia que você tem de um pequeno Cristo, da palavra cristão? O que é ser um cristão para você? Nós hoje vamos estar começando uma nova série sobre da palavra de Deus. Como deve ser um cristão, não é? Vamos dividir em 3 etapas, como o cristão deve ser na igreja, como o cristão deve ser em casa, e como o cristão deve ser na sociedade, trabalho, escola, vizinhança, enfim. Mas o que é ser um cristão? O que é ser cristão? Essa é a primeira questão das nossas classes. Ser cristão nada mais é do que você carregar a marca de Cristo na sua vida. Ser cristão não é você confessar uma religião. É tido como, nas classificações, o cristianismo como uma religião. O que, na minha opinião, é nivelar por baixo o que nós somos. Ser cristão ou praticar o cristianismo não é uma religião como outra qualquer. Ser cristão não é simplesmente ser um crente. Ser cristão não é simplesmente ser um evangélico. Evangélico, diga-se de passagem, virou moda. Todo mundo hoje é. Aquilo que era reprovado há uns anos atrás, hoje virou moda. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer aparecer na televisão se dizendo evangélico. Porque virou moda. Ser evangélico é mais um título, é mais um rótulo. Às vezes a pessoa pratica as mesmas coisas,
é como você tirar de uma lata de café o rótulo de café e na mesma lata você pôr o rótulo de leite. Vai ter só o rótulo de leite, mas dentro é café, continua a mesma coisa. Assim são algumas pessoas. São evangélicas, inclusive até há muitos anos. Tem pessoas que têm muitos anos de evangélicos. Tem pessoas que têm de evangélico mais do que eu tenho de idade, diga-se de passagem. Mas até essa questão não nos transforma ou não nos torna um cristão. Porque nós falamos aqui numa outra série sobre as características de um verdadeiro cristão, né? Nós falamos sobre isso. Foi outra série de mensagens que pregamos. E uma das características é essa que eles tinham, discípulos. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. E discípulo é muito mais do que seguidor. Discípulo é muito mais do que ser crente. Crente até o diabo é. Então, o que nós devemos ser entre evangélicos, entre crentes e cristãos? O que nós devemos ser, buscar a ser, é sermos cristãos. Porque cristão seria o que define melhor aquilo que você e eu somos. Pequenos cristos. Não é que sejamos semideuses. Não é que sejamos semi-reis. Não. Mas é a representatividade do Cristo grande aqui na terra. Amém? Então ser cristão é isso. Ser cristão não é você ser representante simplesmente de uma igreja, de uma denominação, mas é você ser representante de quem o chamou, do grande Cristo. Você é um pequeno Cristo, no sentido original da palavra, então você deve ser um representante desse grande Cristo que te chamou. Então carregar o nome de cristão hoje está banalizado. Todo mundo é cristão, inclusive de outras religiões, de outras confissões, né? O católico se diz cristão, o anglicano se diz cristão, enfim, muitas pessoas, muitas confissões de fé se dizem cristãos, mas no profundo da palavra, cristão é quem segue a Cristo. Cristão é quem é discípulo de Cristo. Eu dei aqui um exemplo uma vez, eu vou repetir para você. Por exemplo, você ser cristão para você entender melhor, é como você ir, por exemplo, na França. Você ir na França e lá em Paris, você passeando por lá, quem diz amém? Amém. Olha, você passeando por lá, você tira foto na Torre Eiffel. E você, para não perder a viagem, você compra um souvenir. Você compra uma lembrança. E traz a torrezinha Eiffel para sua casa. E bota lá na estante. Existe a Torre Eiffel original, a grandona. E tem uma miniatura dentro da sua casa. E toda vez que você olha para a miniatura, você lembra do original. Sabe o que eu estou te dizendo nessa noite? É que você é uma miniatura. E quem olhar para você tem que lembrar do Cristo grande. Isso é ser cristão. Quantos estão aqui? Amém. Isso é ser cristão. Eu ser um cristão autêntico é eu ser essa miniatura. As pessoas aí fora, quando me verem, quando olharem para mim, elas têm que se lembrar do Cristo grande. Não, peraí, esse camarada é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Não, ele é servo de Jesus, rapaz. Esse camarada ele leva Jesus a sério, ele leva a igreja a sério, ele leva, né, o movimento do Espírito Santo, as coisas de Deus a sério. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas vão enxergar em nós essa miniatura, esse pequeno Cristo. A Torre Eiffel pequenininha. Quando olharem para você, as pessoas têm que ver em você, lembrar, você tem que levar as pessoas a lembrarem que você representa o grande Cristo. Você é essa miniatura. O que te torna um embaixador, o que te torna um representante do Senhor aqui na terra. Quantos entenderam? Amém. Muito bem. Então nós vamos falar sobre isso. Só para refrescar você, nós falamos agora acerca do que é ser cristão. Nós já falamos sobre isso muitas outras vezes na outra série. Mas eu só recapitulei agora para você entender, recapitular, relembrar.
refrescar sua memória sobre o que é ser um cristão. Ser um cristão, resumindo, não é você carregar um título de crente, de evangélico, ou banalizar o título de cristão. Não é isso. Ser cristão é você ser essa miniatura. Amém? Às vezes eu estou, por exemplo, tem uma casa que a gente limpa e limpamos ela hoje. A Roberta e eu. Aí tem lá no quarto de um dos filhos, do garoto lá, tem várias miniaturazinhas de lugares onde eles foram. Tem lá não sei se é o George Washington, que está sentado numa cadeira lá, que tem esse monumento lá em Washington DC. É Lincoln, né? Que está sentado, pronto, o Lincoln, que está sentado ali e tal. Bom, existe esse monumento lá, sim ou não? Aí ele tem réplica, ele tem uma miniatura. Eu garanto que, ainda que eles passem despercebido, mas a hora que eles vêm, eles lembram da viagem. Você tem fotos na sua casa. Tem fotos na sua casa, lá espalhado pela estante, não sei aonde. Toda vez que você olha para aquela foto, você lembra lá, está lá a Free Willy atrás de você. Aí você lembra, poxa, eu tive lá no SeaWorld, eu tive lá em Orlando. E tal. Você lembra através das fotos. Aí a grande pergunta é, você se diz cristão, sim ou não? Quem é cristão aqui? Amém. As pessoas quando olham para você, as pessoas lembram de Cristo? As pessoas quando olham para nós, as pessoas ao olharem para essa foto aqui, mal acabada, será que elas lembram de Jesus? Será que as pessoas ao olharem para mim, não vão lembrar de uma pessoa trapaceira? Será que as pessoas ao olharem para mim, não vão lembrar de uma pessoa fraudulenta, fofoqueira? De uma pessoa de dupla personalidade? Será que elas ao olharem para mim não vão perceber que está se tratando de uma pessoa que tem duas caras? Na igreja é uma, lá fora é outra. Parece aquele desenho animado que tinha, pelo menos no meu tempo, o Multiface. Ele tinha uma face para cada ocasião, para cada ação que ele ia ter, ele tinha uma face. Então parece. Então, ser cristão é isso, querido. Ser cristão é você carregar essa marca onde você for. Ser cristão é muito mais do que você ter o título ou uma nomenclatura religiosa. Ser cristão, como eu disse, é muito mais do que você ser um crente. É muito mais do que você ser um evangélico. Ser cristão é você carregar a responsabilidade de mostrar Jesus, o grande Cristo, às pessoas aí fora. Amém? E paz, meus senhores, os cristãos, nós, de modo geral, tá? Nós trabalhamos muitas vezes contra o reino do que a favor. Nós cristãos conseguimos pôr pessoas fora do reino muito mais às vezes do que o próprio diabo, porque o diabo está lá já amarrando eles fora e não deixa eles entrar. E nós fazemos o favor de pegar quem está dentro e botar para fora. Então quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharem para essa miniatura, para essa fotografia, será que eu consigo refletir a imagem do Senhor? As pessoas vão ver em mim a imagem do Senhor. Então isso é muito sério. Por quê? Porque é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade nossa. O Senhor, Ele não deu aos anjos carregar esse título de cristão. Eram pessoas. Eram pessoas. Aqui o texto que nós lemos fala disso. Amém? E antes de entrar propriamente na mensagem ou na série, porque você vai aprender